Vamos encarar a realidade. Todos nós temos nossos segredos, mas alguns lugares são tão restritos e guardados que entrar ou sair é praticamente impossível, ou pelo menos era até agora. Preparem-se, super espiões. Eu consegui para vocês um passe de acesso total a lugares antes inacessíveis. E nós vamos ver todo tipo de lugar, desde a Starbucks mais segura do mundo, até o que quer que esteja dentro desse gigantesco buraco de concreto. Isso vai ser perigoso. Então fique alerta enquanto exploramos os lugares mais fortemente guardados na Terra. Loucura marciana. O que seria de um vídeo sobre lugares fortemente guardados sem a Área 51? Pode ser o segredo mais bem guardado e famoso do mundo, mas o que realmente a gente sabe sobre isso? Bem, a história oficial afirma que é uma instalação classificada da Força Aérea dos Estados Unidos nos arredores de Las Vegas. Originalmente, ela foi usada pela CIA para desenvolver e testar o avião de reconhecimento U-2, mas não é por isso que ela é famosa. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar afirmou ter trabalhado lá, fazendo engenharia reversa em uma nave espacial alienígena caída. Desde então, teorias conspiratórias e mitos abundam sobre o que está acontecendo no local. Isso culminou em 2019, quando 150 americanos ameaçaram correr no estilo Naruto, além da segurança e libertar os alienígenas que acreditavam estar sendo mantidos cativos. Por isso que outros países acham os Estados Unidos bem estranhos. Honestamente, é impossível saber quão expansivas são as medidas de segurança na Área 51. Toda a área é coberta por uma zona de não voo, com guardas armados patrulhando o terreno e sensores de movimento, ajudando a cobrir onde os guardas não estão. Nem mesmo os funcionários podem dirigir até lá. Todo o transporte é feito via jatos privados organizados pelo controle de tráfego aéreo, sob o nome Janet Airlines. Mas além disso, a existência secreta da Área 51 apenas alimenta o enigma. Apesar de provas documentadas da existência da Área 51, que datam de 1955, a CIA se recusou a reconhecê-la até 2013. Isso definitivamente parece suspeito, mas a verdade é que simplesmente a gente não sabe o que eles estão encobrindo. E se toda essa conversa sobre alienígenas for uma distração para o que realmente está acontecendo? E deu ruim, me encontraram. Máxima segurança. Desde que eu escapei de uma multa por atravessar a rua em 2008, eu tenho vivido que nem um fugitivo, e eu espero sinceramente que nunca me peguem. A prisão parece horrível, especialmente a ADX Florence, no condado de Fremont, no Colorado. Inaugurada em 1994, ela é atualmente a única prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, com uma capacidade máxima de apenas 490 detentos. A instalação se especializa nos prisioneiros mais notórios, incluindo Ted Kaczynski, também conhecido como Unabomber, e Dzhokhar Tsarnaev, o terrorista responsável pelo atentado na Maratona de Boston. E os prisioneiros mais perigosos do mundo precisam das medidas de segurança mais rigorosas. Os detentos na ADX Florence praticamente não têm tempo fora de suas celas. Na verdade, nos primeiros 3 anos de confinamento, os prisioneiros não têm contato algum com outros detentos. Somente após esses 3 anos é que podem ganhar tempo fora da cela através de bom comportamento. E quando eu digo tempo fora da cela, eu não tô falando de um passeio em um campo bonito. Não, o fora é uma área fortemente guardada, chamada de fosso de concreto. E se você tá imaginando algo assim, na verdade é um pouquinho pior. Isso é só uma representação no Photoshop feita por mim. O verdadeiro fosso de concreto é um pátio opressivamente pequeno, que mal tem espaço suficiente para andar 10 passos em linha reta. E seus tetos são construídos de forma a permitir a entrada da luz solar sem que os detentos possam ver o céu ou o sol acima deles. Quanto às celas, elas medem míseros 2,10 por 13,70 e tem uma única janela minúscula, de 10 centímetros de largura por 1,20 m de altura. Até dá pra ver um pouco do céu através dela, mas praticamente mais nada, tornando o planejamento de uma fuga impossível. Quanto à decoração, a cama, a mesa e a cadeira são todas feitas de concreto moldado. Dessa forma, os prisioneiros não conseguem usá-las para se machucarem ou ferirem os guardas. Se o vaso sanitário entope, ele se desliga, e o chuveiro funciona com um temporizador para evitar alagamentos. Todos os detalhes possíveis foram considerados. E não para por aí. Fora das celas, há uma infinidade de sensores de movimento, câmeras e portas de aço controladas remotamente. Os detentos são monitorados por oficiais 24 horas por dia, 7 dias por semana. E um botão de pânico tranca todo o prédio se algo der errado. Se muito por um acaso um prisioneiro ainda conseguir escapar, o outro lado da cerca da prisão é marcado com feixes de laser e cães de ataque. Nossa!
A melhor esperança é que eles peguem leve com você e você saia por bom comportamento. Cofre vegetal. Nós humanos somos muito resilientes. Olha só pra mim, nem dá pra dizer que eu caí um tombão de cabeça quando era criança, mas a gente sempre encontra uma maneira de se recuperar. E os gênios por trás do Banco Global de Sementes de Svalbard estão trabalhando na salvação humana mais incrível que eu consigo imaginar. Pensa só se um evento futuro devastar os suprimentos mundiais de culturas. Como é que a gente vai se alimentar? Não vai ter fast food no fim do mundo. Bom, o Banco Global de Sementes é um banco genético de backup com mais de 1,2 milhão de amostras de sementes originárias de quase todos os países do mundo, para salvaguardar o futuro do suprimento de alimentos. Incrível! O banco está localizado na ilha norueguesa de Svalbard, que é o ponto mais ao norte que os voos regulares alcançam, tornando-o excepcionalmente remoto, mas ainda acessível. E esse não é o único benefício de localização. O próprio cofre principal está enterrado a impressionantes 131 metros de profundidade, em rochas espessas e permafrost, o que regula as temperaturas internas para um pouco menos de 18 graus e mantém as sementes perfeitamente preservadas. Mas sua preservação não depende só dos elementos. Elas também são mantidas em unidades de refrigeração de última geração. E mesmo que elas falhassem, os cientistas preveem que ainda levaria incríveis 200 anos para as temperaturas internas subirem acima do ponto de congelamento. Quanto às sementes, cada amostra consiste em 500 sementes de uma planta específica armazenadas em embalagens de folha especial de 3 camadas. E está longe de estar cheio. Toda a instalação tem capacidade para cerca de 4,5 milhões de variedades. Então, mesmo se você não for fã de saladas, a gente deve proteger esse lugar a qualquer custo. Quem sabe pode ser a diferença entre uma refeição deliciosa e nutritiva e uma tigela cheia de pedras. Aham, eu acabei de descobrir o seu segredo mais profundo, sombrio e embaraçoso. Você não se inscreveu aqui no Fala Sério. Bom, vá em frente, se inscreve aí e deixa um like nesse vídeo. Assim você vai ficar sempre atualizado com todo o nosso conteúdo incrível. Tamo junto e bora voltar pro vídeo. Palácio Presidencial. Eu não acho que tem uma única peça de arquitetura americana mais instantaneamente reconhecível do que a Casa Branca em Washington DC. Mais de 1,25 milhão de pessoas fazem tours pelo Palácio Presidencial todos os anos, e a fachada discreta e o grande volume de visitantes podem fazer você pensar que falta segurança ali, mas não é só porque você não enxerga que não existe. Cada um dos 6 mil visitantes diários ao complexo de 5.100 metros quadrados deve dar um aviso prévio de 21 dias para permitir extensas verificações de antecedentes. E essa não é a única medida oculta. Uma zona de restrição de voo cobre uma área de 24 quilômetros ao redor do prédio, e lançadores de mísseis estão visivelmente espalhados pela cidade caso alguém tente alguma gracinha. No topo do telhado, um sistema de radar monitora as imediações em busca de sinais de ameaça, mesmo que alguém intrometido chegasse perto. A cerca perimetral tem mais de 3 metros de altura, coberta com pontas afiadas, equipada com sensores de pressão e montada sobre concreto resistente a impactos. Portanto, pular a cerca é definitivamente fora de cogitação. E se você pensou que projéteis de longo alcance funcionariam, é melhor pensar de novo. Todas as janelas são totalmente à prova de balas, e 2 salas, o Centro de Operações de Emergência Presidencial e a Sala de Situação, funcionam também como abrigos nucleares. Caramba, eu até sabia que eles estavam armados até os dentes, mas por fora parecia tão tranquilo. Defesa diligente. A coisa que eu mais gosto nos Estados Unidos é que eles são inovadores. Como assim? Prédio tem que ter 4 lados? E aí, pá, Pentágono, um prédio de 5 lados. Só aceita. Não é de surpreender que a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, no condado de Arlington, na Virgínia, não economiza em segurança. Qualquer pessoa que entra no prédio passa por uma triagem minuciosa, e a fotografia no interior é proibida para proteger a confidencialidade. E isso é só o básico. Todas as entregas no local devem passar primeiro por uma instalação remota próxima de 23 mil metros quadrados, que recebe 250 caminhões todos os dias. Assim que um veículo é autorizado a entrar na instalação, ele passa por uma inspeção minuciosa, incluindo a verificação da parte inferior com espelhos e a busca por explosivos por uma equipe de cães. Os motoristas também devem passar por um detector de metais antes de abrir qualquer porta de carga. Todos os materiais passam por raio-x e são submetidos a inspeções específicas do produto. Somente após isso podem ser transportados
para o Pentágono. Talvez o aspecto mais impressionante do próprio Pentágono sejam as janelas resistentes a explosões ao longo dos anéis E e A da cunha 1. Cada janela tem 3,8 centímetros de espessura e pesa 1 tonelada. Durante o 11 de setembro, um avião sequestrado foi lançado diretamente no Pentágono, e essas janelas salvaram a vida de milhares de pessoas. Isso só mostra o quão importantes são essas medidas defensivas. Bunker à prova de explosões. Beleza, a gente já viu como é que o governo dos Estados Unidos mantém tudo seguro acima do solo. Mas e debaixo dele? O complexo Cheyenne Mountain é uma fortaleza subterrânea impenetrável em Colorado Springs, no estado do Colorado. Começou nos anos 1950 como um escudo contra bombardeios soviéticos de longo alcance e ao longo dos anos foi lar de muitas unidades de defesa importantes dos Estados Unidos. E digamos que se você estivesse aqui dentro ia se sentir bem seguro. A instalação está enterrada sob incríveis 600 metros de granito resistente e é protegida contra atividade sísmica, explosões nucleares e ataques de pulso eletromagnético. Na Guerra Moderna, armas de pulso eletromagnético, ou EPMs na sigla em inglês, são usadas para interromper equipamentos de comunicação e sabotar redes elétricas inteiras. Mas o complexo de Cheyenne Mountain é construído com uma espécie de gaiola de Faraday gigante, que usa eletromagnetismo para criar um escudo defensivo ao redor de algo, para protegê-lo de cargas externas. Para construir esse santuário secreto, os perfuradores tiveram que escavar incríveis 693 mil toneladas de granito, e depois de tudo construído, eles colocaram duas portas de explosão de 107 centímetros de espessura e 20 toneladas cada, capazes de resistir a uma explosão de 30 megatons a pouco mais de 1,6 km de distância. A arma nuclear mais poderosa já desenvolvida pelos Estados Unidos, a B-41, tinha uma capacidade máxima de apenas 25 megatons, então essas portas são mais do que confiáveis. Hoje o complexo está totalmente fechado ao público e é usado como um centro de treinamento de backup para o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD. Então se você ainda acha que tem chance de entrar e bisbilhotar, saber que esse lugar é fortemente guardado por militares pode te desencorajar. Certamente me dá arrepio só de pensar. Tô fora. Estação de informações. Tá, chega de governo. Tá pronto para ver algo realmente legal? No condado de Butler, na Pensilvânia, em uma estrada discreta tem uma das instalações de armazenamento mais seguras dos Estados Unidos. Até agora, poucas pessoas fora da Pensilvânia sabiam da existência desse lugar. De forma enigmática é chamada de The Underground e é administrado pela empresa de gerenciamento de dados Iron Mountain. Não tem placas na estrada para indicar onde fica, e só pela porta da frente você poderia pensar que não tem nada interessante ali, mas a 67 metros abaixo do solo, em uma antiga mina de calcário de 485 hectares, há uma pequena cidade subterrânea, com seu próprio corpo de bombeiros, segurança, limites de velocidade, semáforos, nomes de ruas e calçadas. Legal. Mas pra quê? Bom, esse não é só um depósito comum. Ele abriga desde registros governamentais e documentos corporativos, até gravações originais de músicos famosos. Até o testamento de Charles Darwin é mantido lá. Como tal, os milhões de itens de valor inestimável requerem o máximo cuidado e segurança para garantir que tudo funcione sem problemas. E isso significa cerca de 2.000 pessoas trabalhando lá todo dia. Além das coisas físicas, a Iron Mountain também protege dados digitais importantes. Várias cópias dos mesmos dados são armazenadas em locais separados, então se parte do centro falhar, as informações do cliente ainda estão acessíveis porque estão armazenadas em outro lugar, mas isso requer uma tonelada de energia e os geradores produzem muito calor. Então o The Underground tem um sistema de resfriamento que utiliza água em uma seção de 14 hectares da mina inundada. Que negócio genial! A instalação também tem um telhado à prova d'água para evitar vazamentos e fica em uma zona de baixo risco de terremotos. Além disso, se tudo não for o suficiente, um portão de aço de 3 toneladas e guardas armados 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantem que nenhum visitante indesejado consiga entrar. Esse lugar parece mesmo incrível. Será que eles poderiam me ajudar a esconder esse pacote totalmente discreto? Avião protegido.
Já chega de coisas subterrâneas por enquanto. Os meus pulmões estão empoeirados. É hora de um pouco de ar fresco. E não tem lugar melhor para isso do que a 11 mil metros de altura. Air Force One é o código dado a qualquer aeronave que transporte o presidente dos Estados Unidos. Mais comumente, se refere a esse Boeing 747 modificado sob medida. Agora, você já pode ter voado na classe executiva. Alguns de vocês até podem ter voado na primeira classe, mas você nunca voou na classe presidente. Esse avião está equipado com uma residência privada, salas de reunião, instalações médicas e todos os agentes do serviço secreto que você possa imaginar, mas absolutamente nenhuma arma. Peraí, como assim? Como é que eles vão proteger o presidente? Bom, o Air Force One tem tantos sistemas de defesa integrados que realmente não precisa delas. Para começar, ele tem várias medidas infravermelhas capazes de desviar ameaças de mísseis. Muitos mísseis são projetados para seguir o calor, mas o Air Force One tem bloqueadores especiais que irradiam uma luz infravermelha alterada. Isso interfere nos sensores dos mísseis, fazendo com que percam de vista o calor produzido pelos motores da aeronave. Se isso não funcionar, ele também possui flares implantáveis super quentes, que podem desviar qualquer ameaça. Mas a gente está só começando. Os sistemas de comunicação internos são criptografados, o que significa que qualquer ligação, comunicação por rádio ou conexões de computador podem alcançar com segurança quem quer que precise sem medo de interceptação. E se o superavião tiver que voar sobre uma área perigosa, os Scramblers bloqueiam os radares de aeronaves próximas, mantendo a localização do presidente totalmente anônima. Mas quer saber a coisa mais legal? Ele está abastecido com suprimentos suficientes para ficar no ar por 2 a 3 dias. Teoricamente, devido a uma conexão de reabastecimento em voo, ele nunca precisa realmente pousar. Pode simplesmente continuar voando e receber um reabastecimento de uma aeronave especialmente projetada quando necessário. Isso é muito incrível, mas não para mim. Eu passo mal em voos. Pode ter tudo isso aí, mas faltou um sistema anti-enjoo. A Igreja Criptográfica. O menor país do mundo, a Cidade do Vaticano, cobre uma área minúscula de apenas meio quilômetro dentro da capital italiana, Roma. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Em alguns momentos, essa nação nanoscópica já guardou alguns segredos grandes, especialmente o conteúdo dos arquivos apostólicos do Vaticano. Lá dentro, incríveis 85 quilômetros distantes abrigam uma vasta coleção de documentos do Estado, correspondência, livros de contabilidade e outros documentos acumulados pela Igreja Católica nos últimos 1200 anos. Após ser separada da Biblioteca do Vaticano durante o século XVII pelo Papa Paulo V, o acesso dos estudiosos ao registro nos arquivos apostólicos era extremamente limitado até o século XIX. Mesmo agora, ao contrário da maioria dos arquivos estatais, está completamente fechado para pessoas comuns como eu e você. Que estranho, hein? Na verdade, o processo de solicitação de acesso é incrivelmente complicado. Estudantes, historiadores amadores ou repórteres são automaticamente colocados na lista negra. Acadêmicos desejando acesso devem ter pelo menos 75 anos, e suas autorizações são revisadas a cada 6 meses. Uma vez aprovados, os escolhidos entram por uma entrada lateral secreta protegida pela Guarda Suíça, as forças armadas especialmente treinadas do Papa, e são conduzidos à coleção secreta. Lá dentro, eles têm permissão para acessar apenas 3 documentos por dia. Fotografia e tinta são proibidas. Os pesquisadores só podem usar lápis, papel e seus computadores pessoais. Mas você já viu alguém de 75 anos usando um computador? Eu prefiro tocar fogo em mim mesmo. Mas o que eles têm tanto medo que as pessoas descubram? Bom, há uma grande variedade de teorias sobre o que está nas estantes. Desde textos do dia do juízo final prevendo o fim da humanidade, livros para invocar Satanás e provas de alienígenas, até uma máquina do tempo funcional. Bom, pode me chamar de covarde, mas essa aí eu passo. Seja o que for que tem lá dentro, parece assustador, especialmente aquelas pessoas mais velhas. Segredos de Sealand. O Vaticano pode ser o menor país do mundo, mas existe um território ainda menor por aí que guarda algumas atividades bem misteriosas. Se você não ouviu falar de Sealand, é porque é uma micronação, um território que reivindica soberania ou independência, mas não é oficialmente reconhecido como um país. Ele se baseia no H.M. Fort Ruffs, uma plataforma offshore no Mar do Norte, a cerca de 12 quilômetros da costa leste da Inglaterra. Agora, a história de Sealand é incrivelmente estranha e complicada. Originalmente construída
construído durante a Segunda Guerra Mundial para defender as águas britânicas. O HM Fort Ruffs acabou desativado e foi tomado por um homem chamado Patrick Roy Bates, na década de 1960. Ele queria operar uma estação de rádio pirata lá, porque estava fora da jurisdição legal do Reino Unido. A gente pula pro ano 2000 e um refúgio de dados chamado Ravencoe registrou seu endereço em Sealand. Refúgios de dados são espaços não regulamentados que armazenam e protegem conteúdo e informações associadas. Você pode ter ouvido falar do Tor, um navegador que as pessoas usam para acessar a Dark Web. Bom, Ravencoe era meio parecido, e um dos diretores era Michael, filho de Patrick Bates. Como Sealand havia se declarado soberana e estava fora das águas territoriais do Reino Unido, poderia criar suas próprias leis sobre que tipo de informações poderiam ser transmitidas. Quanto a essas informações, é tudo muito sigiloso. Na verdade, a única coisa que a Ravencoe proibia abertamente de armazenar é muito sombria para eu falar aqui nesse vídeo, mas eu suponho que muitas das coisas que eles faziam eram bem diferentes das que eu e você usamos a internet para fazer. Eu espero. De qualquer forma, em 2008 a Ravencoe misteriosamente encerrou as operações assim de repente. Desapareceu sem explicação. Mas o Principado de Sealand continua. O filho de Patrick, Michael, ou para dar ele o seu título completo, Príncipe Michael de Sealand, supervisiona as operações agora. Se você ganhar a aprovação da família real de Sealand, também conhecida como o Michael, você pode pré-agendar um barco para visitar. Não se preocupa que provavelmente não tem risco do seu barco ser atingido por atiradores, mas tem algo na sua história mergulhada em pirataria que torna esse segredo firmemente guardado ainda mais misterioso. Mistérios Mormons. Se você achou que a Igreja Católica era a única religião que guarda vastas quantidades de informações, então pensa mais um pouquinho. Nos arredores de Salt Lake City, no estado de Utah, nas montanhas Wasatch, há um arquivo colossal de 6.040 metros quadrados que pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou como você pode conhecê-los, a Igreja Mormon. O arquivo está enterrado a cerca de 180 metros nas montanhas, e os Santos dos Últimos Dias armazenam cerca de 3 bilhões de páginas de dados sobre genealogia e história familiar nele. Desde 1894, a igreja dedicou muito tempo e recursos para coletar esses registros, e nos últimos anos começou a disponibilizá-los na internet. Eles afirmam ter registros de mais de 12 bilhões de nossos antepassados, alguns que datam desde o primeiro século depois de Cristo. Embora as informações estejam disponíveis publicamente, os documentos físicos são extremamente bem protegidos. O cofre tem 6 enormes câmaras, todas acessíveis a partir de uma única entrada principal e 2 passagens menores. Portas enormes de 12 toneladas guardam a entrada principal, e portas de 9 toneladas guardam as passagens menores. Todas foram projetadas para resistir a explosões nucleares. O acesso é negado ao público para evitar qualquer manipulação indesejada. Mas isso me faz pensar, por que os santos dos últimos dias querem tanto um monte de registros antigos de história familiar? Bom, a resposta poderia ser bem inocente. Eles acreditam que a união eterna das famílias na vida após a morte é alcançável, e ter essas informações lhes permite realizar cerimônias especiais para tornar isso realidade. Mas alguns acreditam que a exclusão deliberada de casais do mesmo sexo nos registros digitais significa que eles estão sendo armazenados apenas para promover a ideologia dos santos dos últimos dias. Embora seja inegavelmente um corpo útil de informações, pode-se argumentar que esses registros estão sutilmente reescrevendo a história ou negando acesso à história para aqueles que não se conformam com os ideais dos santos dos últimos dias. Bem complexo. Por que você não me conta o que você acha aí nos comentários? Estacionamento tecnológico. Paz pra mim é pegar o carro às 3 da manhã e ir comer um bom fast food. Mas enquanto eu tô lá batendo um rango com milkshake, eu fico preocupado que alguém roube meu carro. Se tivesse um lugar seguro pra eu deixar o meu adorado automóvel, algo tipo o estacionamento Bold Lane, em Derbyshire, na Inglaterra, anteriormente um lugar de muitos crimes. Em 1997, o conselho local investiu 500 mil libras, ou cerca de 1,1 milhão de dólares nos dias de hoje, equipando com tecnologia de ponta para proteger os seus veículos. Ao entrar, cada motorista recebe um bilhete especial com um código de barras único para ativar os sensores no piso da vaga do estacionamento. Se o carro for movido sem desativar esses sensores, o que só pode ser feito pelo portador do bilhete, vai acionar o sistema de alarme. E esses bilhetes são a única maneira de entrar ou sair, o que significa que ladrões oportunistas não conseguem acessar o local a partir da rua sem antes estacionar um carro. Genial! Em 1999,
1997, pouco antes das melhorias na segurança, foram relatados 161 casos de atividade criminosa na área, mas no ano seguinte esse número caiu para um grande e redondo zero. Então, apesar de custar mais do que outros estacionamentos da região, os moradores estão muito felizes em pagar um pouco mais por essa tranquilidade de espírito. Mas mesmo assim eu não sei se eu prefiro dirigir nas estradas britânicas. Eu só fiz isso uma vez e tinha um monte de maluco dirigindo no lado errado. Lado direito, galera, qual o problema de vocês? Fort Knox. Eu costumava pensar que todos os bancos tinham uma sala cheia de dinheiro com uma porta de metal grossa protegendo tudo. Infelizmente, para mim e para minha touca ninja, minha agência local do banco simplesmente não tem tanto dinheiro. Mas eu sei onde é que tem. Esse é o depósito de ouro dos Estados Unidos em Fort Knox, e ele abriga mais da metade das reservas de ouro do Tesouro. Eles são a agência do governo que controla a produção de dinheiro, além de supervisionar as finanças do governo federal. Para imprimir mais dólares, eles precisam respaldar cada dólar com uma quantidade determinada por eles mesmos de ouro. E Fort Knox é onde eles mantêm incríveis 4.176 toneladas, o que equivale a aproximadamente 20 Boeing 747 de ouro maciço. Bem impressionante, né? Agora, no momento em que eu tô fazendo esse vídeo, 28 gramas de ouro custam mais ou menos 2.000 dólares. Portanto, no total eu estimaria que Fort Knox abriga cerca de 295 bilhões de dólares. Mas não se empolga muito. As chances de você chegar a 100 metros dessa fortuna são mínimas ou nulas. Cada canto do perímetro é protegido por postos de guarda monitorando toda a área. E se você de alguma forma passar por eles, cercas de arame farpado e minas vão fatiar e explodir você em pedaços. Sinistro. Se por algum milagre você conseguir evitar tudo isso, boa sorte para entrar na própria Câmara Forte. A porta da Câmara tem 53 centímetros de aço sólido resistente a tochas e brocas, pesando formidáveis 20 toneladas. Eu imagino que provavelmente se pareça um pouco com essa porta da Câmara Forte do Washington Trust. Quanto à chave, nenhuma pessoa sabe todas as técnicas e truques necessários para entrar. Em vez disso, combinações discretas são compartilhadas entre vários membros da equipe. E mesmo que você tivesse todos os códigos, ainda levaria 100 horas para a porta se abrir completamente. Desiste, você ia ter que pedir comida para vigília. Fortaleza Federal. Beleza, então Fort Knox protege o dinheiro do governo, mas e o dinheiro das pessoas? Embora algumas opiniões sobre a Reserva Federal não sejam exatamente brilhantes, eles certamente fizeram um grande trabalho em relação às suas reservas de ouro. Na Rua Liberty, número 33, em Manhattan, a Reserva Federal administra o maior, mais ativo e mais influente depósito de ouro do mundo. A apenas 24 metros abaixo do nível da rua está um enorme montante de 6.195 toneladas de ouro, que valem cerca de 357 bilhões de dólares. Uau! Isso aí deve dar para pagar um aluguel de umas 2 semanas em Manhattan. Mas apenas 2% desse ouro é de propriedade americana. Os outros 98% pertencem aos bancos centrais de 36 nações estrangeiras. Deixa eu adivinhar, é seguro porque dois caras grandes e fortes com armas enormes ficam do lado de fora? Bom, sim, há muitos caras grandes e fortes com armas do lado de fora, mas nenhum ser humano tem permissão para entrar no cofre em si. No interior, robôs movem pallets e mais pallets de ouro para 122 compartimentos. Cada um contém ouro pertencente a uma conta separada, jamais misturado, porque as barras exatas depositadas pelo proprietário são devolvidas a eles após a retirada. Para preservar o anonimato, os compartimentos também são todos numerados em vez de terem nomes. Agora, tecnicamente eles podem ser acessados, mas primeiro você vai ter que passar por uma porta de aço e concreto de 140 toneladas. E depois de entrar, você vai precisar abrir um cadeado, 2 fechaduras de combinação e um selo do auditor para cada compartimento. Enquanto isso, câmeras de vigilância sensíveis ao movimento 24 horas estão em toda a área. Então, sejamos realistas, você não vai conseguir. E provavelmente é melhor assim. Eu não consigo deixar de pensar que esses outros países iam ficar muito irritados com os Estados Unidos se eles acidentalmente perdessem uma barra ou duas. Rio Arriscado.
Um conselho que eu jamais esqueço é ter cuidado ao redor de corpos d'água abertos. Uma correnteza forte você pode ir parar em qualquer lugar, mas o rio Tumen é perigoso por razões completamente diferentes. Ele não é nem profundo nem largo. Dá pra ver a margem oposta a apenas um arremesso de pedra de distância. O rio Tumen marca a fronteira terrestre entre a Coreia do Norte e a China. Embora durante o dia muitos norte-coreanos usem o rio para se banhar, lavar roupas e legumes, à noite ele se torna uma linha vital de fuga do regime tirânico. Mas atravessar não é fácil. As temperaturas noturnas podem cair para 17 graus negativos. Mas as águas congelantes são a menor das preocupações de qualquer potencial fugitivo. Os soldados que estão de guarda têm instruções rígidas para atirar primeiro e perguntar depois. E a maior parte do rio é cercada por cercas de arame farpado difíceis de se ver na escuridão da noite. Também existem torres de observação cheias de guardas escondidas nas colinas próximas para pegar qualquer desertor em potencial. Mesmo que civis inocentes em fuga tenham sorte o suficiente para atravessar, isso não é o fim dos seus problemas. O Departamento de Segurança do Estado da Coreia do Norte opera equipes especiais para rastrear e prender aqueles que escaparam antes de extraditá-los de volta à Coreia do Norte. Caramba, mas nem tudo é tristeza e desgraça. A cidade chinesa de Yanji, que fica a apenas 24 quilômetros do cruzamento, agora é um terço de língua coreana. Muitos que tentaram escapar conseguiram com segurança e estão desfrutando de uma melhor qualidade de vida lá. Pelo menos por enquanto, parece que existe um lampejo de esperança. Fronteira mortal. Se você achou ruim a fronteira da Coreia do Norte com a China, espera até ouvir sobre a fronteira deles com a Coreia do Sul. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os combates entre o norte ocupado pelos soviéticos e o sul ocupado pelos Estados Unidos resultaram na demarcação de uma nova fronteira, separando-os permanentemente. Mas a divisão desses dois vizinhos barulhentos não fez nada para acalmar a agressão. Após a assinatura de um tratado em 1953, uma faixa de segurança desabitada de 4 quilômetros se estende ao longo dos 241 quilômetros de fronteira, conhecida como Zona Desmilitarizada da Coreia, ou DMZ. Apesar de não pertencer a nenhum dos dois países, é um dos lugares mais fortemente armados do mundo. A Coreia do Norte tem 750 mil tropas estacionadas a aproximadamente 100 quilômetros da DMZ, e a Coreia do Sul tem 450 mil tropas, incluindo 20 mil tropas americanas na mesma distância. Eita, isso sem contar toda a artilharia. No centro está a área de segurança conjunta, um território neutro usado para engajamentos diplomáticos. É o único ponto na DMZ onde as forças norte e sul-coreanas se encontram face a face. Além disso, alguns postos de observação esparsos estão espalhados pela paisagem em posições oportunas. Mas devido a incursões flagrantes no tratado por ambas as partes, as tensões permanecem extremamente altas. Tanto que há rumores de que as tropas americanas dormem com as suas botas calçadas, para o caso de qualquer conflito. Imagina só, 1 milhão de soldados descendo de repente sobre um único e pequeno posto avançado. Esse sim é um fogo cruzado no qual eu não quero me envolver. Cappuccino para João Ninguém. Você provavelmente já ouviu falar da CIA, né? Eles são o serviço de inteligência do governo federal dos Estados Unidos, que reúne, processa e analisa informações de segurança nacional de todo o mundo. Se isso parece muito vago, é porque praticamente tudo que eles fazem é envolto em um sigilo hermético. Sua sede em Langley, na Virgínia, é tão privada que até os arquitetos que desenharam os planos em 1963 precisaram de extensa autorização do governo. Quanto ao que acontece aqui, é praticamente tudo confidencial. Há um museu dedicado à história da organização, mas ninguém de fora da agência jamais pôde entrar. Supostamente, os agentes da CIA têm que passar por testes de polígrafo a cada 3 a 4 anos, para garantir que ninguém esteja comprometendo a segurança nacional. Até mesmo os 9 funcionários da Starbucks no local têm que passar por rigorosas verificações de antecedentes, e ninguém pode entrar na loja sem autorização de segurança especial. Pô, eu só queria um mocatino de caramelo e acabaram me interrogando sobre a minha infância. E adivinha só, mesmo depois de vasculharem as profundezas dos seus traumas, eles nem chamam seu nome quando o pedido tá pronto. Para manter o total anonimato, os baristas precisam associar cada pedido ao rosto do cliente. Imagina ficar tentando diferenciar agentes da CIA uns dos outros. Deve ser cansativo. A indústria de serviços de agências secretas parece ser bem difícil, mas eu tô orgulhoso de dar a eles o prêmio de Starbucks mais seguro do mundo. Bunker do Greenbrier.
Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de férias chiques. Prefiro ficar num camping de trailers e fazer aquela fogueira no tonel do que gastar milhares de dólares no hotel. Mas recentemente, um lugar chamou minha atenção. Esse é o Greenbrier, um resort de luxo perto de White Sulphur Springs, em West Virginia. Mas eu não estou interessado nos 4.452 hectares de terra, nem nas centenas de quartos, restaurantes e atividades. Não mesmo. Eu estou interessado no enorme bunker nuclear que o governo dos Estados Unidos construiu debaixo dele. Durante os anos 1950, o governo abordou o resort Greenbrier para criar um centro secreto de realocação de emergência grande o suficiente para acomodar todo o Congresso em caso de desastre nuclear. As tensões entre Estados Unidos e Rússia estavam altas, e a ameaça de guerra nuclear deixava todo mundo nervoso. Assim, entre 1959 e 1962, enquanto o hotel construía a nova ala de West Virginia, eles também construíram um bunker nuclear subterrâneo. Dentro havia um dormitório, cozinha, hospital e um centro de transmissão, com cenários sazonais para parecer que todos ainda estavam em Washington. Na verdade, os quartos do Greenbrier emprestados para reuniões de negócios dos hóspedes foram equipados com portas de concreto ocultas, com 50 centímetros de espessura e pesando cerca de 20 toneladas cada. Por 30 anos, a existência do bunker foi um segredo mantido entre o Greenbrier, Washington e os trabalhadores do governo que se passavam por funcionários do hotel, mas foi desativado em 1992, depois que o Washington Post divulgou uma matéria sobre sua existência, e agora ele é usado como um centro de dados. Mesmo assim, é louco demais pensar que eles esconderam esse lugar bem debaixo do nariz dos turistas durante todo esse tempo. E adivinha só, chegamos ao final de mais um vídeo. Qual dessas fortalezas protegidas você achou a mais fantástica? Por que não me conta aí nos comentários? Isso é tudo e até a próxima. Obrigado por assistir.